Muitos árbitros de elite do futebol brasileiro são contra a profissionalização. Repito, não são todos, inclusive acho que um bom grupo é favorável à profissionalização, porque é um bem maior, é pelo bem coletivo do futebol brasileiro, da arbitragem, mas individualmente, isso aqui eu cravo para vocês, existem árbitros que preferem que a coisa continue amadora. E eu diria que as coisas elas não se notabilizam, né? O grito pela profissionalização, ele só não é tão grande quanto deveria ser, porque também não parte dos árbitros, sabe? E eu quero falar aqui um pouco sobre essa situação. Como é que funciona a arbitragem hoje no Brasil? A gente viu o caso, né, o exemplo do Felipe Fernandes de Lima, que é um dos principais árbitros da Série A hoje, né, apesar de ser muito ruim. O que aconteceu com ele no fim de semana? 9 da noite, ele apitou Corinthians e Mirassol no Campeonato Brasileiro. Acabou o jogo, 11 da noite, ele pegou o transporte dele, foi para o aeroporto, foi para Minas, deve ter pego um outro transporte rodoviário, e foi para o interior de Minas Gerais para apitar uma partida de várzea na manhã de domingo num sol escaldante. O que aconteceu com ele? Passou mal, não deve ter se alimentado direito, né? Pouco sono, muito cansado, né? Já de uma partida de alta intensidade de um campeonato brasileiro de Série A. E aí o que acontece com ele? Ele é punido por isso? Não, porque não tem nada de errado, né, no que ele fez em aspectos de regras, né? Ele é um árbitro que é contratado para fazer um bico, para ir lá apitar o jogo, ele ganha o cachê dele, ganha, né, o dinheirinho dele e depois vai lá apitar num jogo de várzea. E essa é a realidade dos árbitros brasileiros. Apesar dos árbitros que apitam Série A, né, ganharem um dinheiro bem honesto, né, uma quantidade ali, né, dependendo, você tem ali um cachê que é de 5 mil, outro de 10, no jogo mais importante ele pode chegar a 15, 20, né? Esses caras, eles ficam livres para fazer o que eles bem quiserem da vida deles, enquanto não tá tendo jogo. Por exemplo, sei lá, pega um árbitro que ele vai apitar um jogo entre Inter e Cruzeiro no sábado. Aí ele só apita na quarta-feira um jogo entre Palmeiras e Juventude. Domingo, segunda e terça, ele faz o que ele quiser da vida dele. No máximo uma videoconferência, uma videochamada ali, que ele tem que participar de reuniões da arbitragem, mas ele pode fazer o que ele quiser, tocar o negócio dele, malhar, ir pra praia, né, apitar jogos de várzea para fazer mais dinheiro, né, ele pode fazer, certo? E por que isso não é proibido? Porque a arbitragem não é profissional. Se as coisas funcionassem como em países, sei lá, como a Inglaterra, como a Espanha, até a Argentina está começando a fazer isso agora, mesmo com toda a bagunça que é o futebol argentino, no sábado você apita um jogo, domingo dia de descanso, segunda-feira você tem que se apresentar no CT dos árbitros do país para treinamento físico, treinamento técnico, revisão, né? Assim como é a vida de um jogador, de um treinador. O jogador joga no sábado, no domingo ele folga, na segunda-feira ele vai fazer um regenerativo, vai fazer ali o treinamento, faz o coletivo, entra na sala, né? Vê ali os vídeos do que ele errou nos primeiros jogos, do que ele precisa melhorar para o próximo jogo, estuda o adversário. Assim como os árbitros também deveriam fazer, ó, eu errei nisso, errei naquilo, o próximo jogo é de duas equipes que se batem muito, então a gente vai ter que controlar o jogo de tal maneira. Mas na arbitragem do futebol brasileiro, isso não existe. Então acaba sendo cômodo para alguns árbitros. Para os árbitros que estão começando agora, isso seria bom, porque eles ganhariam mais e se capacitariam mais. Mas agora, para o árbitro que ele é um pouco mais veterano, já está encerrando a sua trajetória, é melhor que a arbitragem continue a bagunça do jeito que está, certo? Ele vai apitar um joguinho aqui, no domingo ele vai pegar uma praiazinha, na segunda-feira ele vai fazer só uma videochamada, na terça ele vai apitar um jogo de várzea, na quarta-feira ele já está apitando outro jogo do Campeonato Brasileiro, colocando mais dinheiro no bolso, tendo menos obrigações, não tendo de se apresentar um centro de treinamento para se aprimorar e, evidentemente, né, sem precisar dar entrevista, esclarecimentos, sem ter uma cobrança efetiva pelo seu trabalho. É lógico que é muito difícil ser árbitro, mas nesse âmbito tá muito tranquilo, né? Tem uma galera com boi na sombra, faz um monte de besteira no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, em jogos de Série B, e continua apitando, ganhando seu cachezinho ali, não tendo que se apresentar em CT nenhum e fazendo joguinho ainda de várzea, né, cara? Que beleza! Então, é isso. É por isso que alguns árbitros, repito, não são todos, tá? Eu conheço árbitros que, mesmo que isso fosse pior para ele é a favor da profissionalização por um bem maior. Mas eu também conheço árbitros que eu sei que são contra a profissionalização porque está muito tranquilo desse jeito para eles, sem ter nenhuma cobrança e sem ter a capacitação adequada.